voltamos para a nossa aulinha hoje de pintura em tecido, onde a gente vai estar trabalhando o copo de leite, aquele que a gente já aprendeu lá no mini curso de riscos. Quem ainda não conferiu essa aulinha, corre lá na playlist de riscos, na parte de flores, que vai estar sendo bem explicadinho como é que a gente faz o copo de leite. Eu já dei uma iniciada no meu trabalho aqui, fazendo as folhas. Como a gente já conversou antes, eu sempre digo, a folha ela é um elemento decorativo, então não existe um padrão certo nem errado. Você pode estar fazendo a folha do seu jeito, até porque muitas pessoas têm dificuldade com alguns modelos de folhas. Então eu deixo bem livre para cada uma fazer do jeito que gosta e se sente melhor. Certo? Então bora lá pintar o nosso copo de leite? Essa planta, ela inclusive tem algumas coloridas, umas arroseadas ou avermelhadas, mas normalmente a gente encontra ela no branco. E é o que a gente vai estar fazendo. Vai estar trabalhando com a tinta branca. Aqui eu peguei o cinza claro e o cinza. Quem tiver o cinza lunar também pode estar usando, que é uma ótima opção para estar trabalhando quando se fala de flores. O que a gente vai começar então? Vamos trabalhar com o nosso cinza normal, o cinza ou cinza lunar. E vamos marcar as partes mais escuras, as que estão mais por baixo da nossa florzinha. Então vamos lá? Sempre pouquinha tinta no pincel, antes menos do que mais nesse caso. Se precisar, a gente reforça. Onde é que a gente vai estar passando esse nosso cinza? Aqui no côncavo da flor. Lembrando que mais para a pontinha vai ficando mais fino. E para cá mais grosso. E já sobe esfumando. Esse pedestal que eu estou usando hoje aqui com vocês vai balançar um pouquinho para nossa aula, mas não é problema. Vocês viram também que eu não completei aqui essa partezinha do miolo, porque eu quero ela no amarelo e depois a gente vai dar aquele toque especial nela. Outro ponto que ela vai ter uma sombra um pouco mais escura é aqui, ó, no copinho, nessa parte de baixo, e a gente vai fazer o mesmo. Vamos esfumar para baixo. Copo de leite, ele tem essa característica do branco, então eu prefiro, nesse caso, nessa flor em específico, fazer a sombra primeiro, para depois estar preenchendo com o branco. Certo? Feito essa sombra, eu já vou aproveitar que eu tô com o pincel aqui no cinza e vou fazer a outra florzinha também. Tem pessoas que usam o verde, mas um verde acinzentado também fica muito legal. Ou usar cores com tons mais arroxeados também vai deixar bem bacana essa flor. Mas lembrando, a sombra a gente coloca cor. A flor em si, nós vamos sempre trabalhar no branco. Senão não seria um copo de leite, né? Seria um copo de suco. Então, vamos lá, fazendo esses contorninhos. Eu tô sempre, como eu digo em toda aula, limpando, tirando o excesso de tinta do meu pincel. Se necessário, eu utilizo o diluente para deixar mais fácil esse meu esfumar. E vou, então, fazer essa parte do copinho igual eu fiz na outra flor. Olha só, já começa a tomar outros ares o nosso desenho. Outra coisa é o fundo. O fundo, agora que a gente já tá nessas alturas, bastante aula, acompanhamos bastante coisa, é hora de vocês também começarem a trabalhar a criatividade de vocês e também expressar o que vocês gostam, colocar a cor que chama mais atenção, fazer algo bem original, bem a cara da artesã que está trabalhando. Feito essa parte de esfumar, de colocar
o nosso cinza escuro, a gente já vai passar direto, então, para a aplicação do branco. E no final a gente vai vir com aquele cinza claro, dando os últimos toques. E vamos lá. Agora é só preencher toda a nossa florzinha em branco. Eu vou fazer uma aqui com vocês. Ó, a gente começa do lado oposto de onde aplicou o cinza. Eu apliquei aqui embaixo, então eu vou aplicar o branco. O cinza eu apliquei de cima para baixo. Então agora eu venho com o branco de baixo para cima, fazendo aquela varridinha suave para que eles se encontrem. Novamente, esse aqui eu venho e aplico o branco, tá? Essa parte aqui que tá aberta, olhando para mim, virada para frente, ela vai ser toda branquinha. E depois, lá em cima, a gente vai usar o mesmo princípio que usou aqui, que é o de colocar o branco e varrer para cima do cinza. Vou aplicar aqui e vamos até o final aqui no preenchimento dessa nossa florzinha. E hoje, além da florzinha do copo de leite, a gente também vai estar fazendo um detalhe muito bacana no jarro onde ela está. É um trabalho de luz muito bonito e bem simples para a gente estar recriando em casa. A gente já fez o hibisco, onde a gente também usou essa técnica do branco com o sombreado. Porém, no hibisco é um pouquinho diferente, porque o sombreado ele faz parte da flor. E esse aqui não. Esse sombreado, ele é simplesmente a sombra da sobreposição que a gente vê. Porque essa flor, ela é toda bem branquinha. Ó, vamos aplicando do lado oposto onde a gente aplicou o cinza e vir puxando na direção do cinza, ó, varrendo para cima dele, para deixar bem claro que ali nós temos uma sombra acontecendo. Esse é um trabalho muito bacana de estar fazendo, que a gente consegue estar tendo um resultado lindo, lindo, com apenas 2 cores. Nossa, essa nossa aula hoje está tumultuada, cheia de barulhos de fundo. Espero que vocês consigam acompanhar com tranquilidade essa aulinha. Feito isso, gente, preenchida a primeira florzinha, agora eu vou para a segunda e já volto com vocês para a gente fazer os acabamentos. Sempre lembrando, quanto melhor a qualidade do paninho que vocês estiverem trabalhando, melhor vai ser a qualidade da pintura. Eu aqui estou usando um paninho bem simples, mas quanto melhor o pano, melhor vai ficar o trabalho de vocês. Pintadinho aqui de branco. Se achar que precisa retocar uma bordinha ou outra, que é importante que esteja tudo bem preenchidinho com o branco. Embora o tecido seja da mesma cor, seja branco, não é a mesma tonalidade. E faz sim muita diferença a gente tá colocando esse branquinho bem colocadinho em todas as partes. Feito isso, agora a gente vai para aquele nosso cinza claro. Fazer o quê? Marcar, delinear aqui, ó, todo o contorno do nosso copo de leite, como se fosse caindo para uma bordinha. Se fosse basicamente um contorno mesmo em torno da nossa flor, onde a gente colocou o risco. E vai aplicando esse cinza sempre
esvaindo ele em direção ao branco para que não fique muito marcado. E lembrando, agora nós estamos trabalhando com o cinza claro e nós vamos colocar na parte externa. Aqui no miolinho, onde a gente já tinha colocado aquele cinza mais escuro, a gente não vai estar colocando esse cinza claro para delinear. Porque essa parte aqui, ela tá bem para cima, então ela não recebe sombra. Essa bordinha, ela tem uma sombrinha porque depois ela vira para a parte inferior da nossa flor. E vamos fazer esse contorninho com bastante cuidado, pincel bem fininho, pincelzinho chato. Eu aqui tô usando o 0. Quem não tiver o 0 chato em casa pode estar aplicando com o 2. Pincelzinho mais fininho que vocês tiverem para que esse contorno fique bem suave e delicado. Eu não chego a apertar o meu pincel, ó. Peguei muita tinta, deixa eu colocar bem aqui para vocês verem, ó. Então eu vou lá e tiro o excesso para não ficar um risco muito forte. Vou tirar o excesso de novo e vou esfumar esse cinzinha aqui só para dar essa sensação de quebra do contorno. E vou aplicando, vou fazendo esse meu contorninho também na parte inferior aqui do copinho. Aqui nessa parte inferior do copinho a gente ainda vai vir com um verde só para dar uma tonalização. Aqui, os caules das folhas, eu trabalhei com o verde maçã e depois eu vim com o verde bandeira, que foram as 2 tonalidades que eu usei na folha, escurecendo o meu caule. Porém, ó, o caule da flor, eu não utilizei esse verde mais escuro, o verde bandeira. Eu fiquei somente no verde maçã. Então agora, ó, quando eu finalizo o contorno do meu copinho, eu vou pegar só um pouquinho, uma sujeirinha do verde maçã, vou tirar o excesso aqui no meu paninho, que eu não quero nem a gotinha, eu só quero que o meu pincel fique sujinho. E bem na base eu vou dar uma subidinha, sempre respeitando o formato da flor, que é de onde ela surge com esse verdinho bem suave e dá um efeito de naturalidade e continuidade do caule, ó. Aqui eu já aplico. Eu poderia ter contornado antes, né? Mas eu já vou fazer a aplicação ali para ficar uma visualização bem boa para vocês. Deixa eu limpar o meu pincel aqui, vou até pegar outro. Não, vamos continuar com aquele zerinho, que ele dá mais certo para esse contorno do cinza claro. Eu já ia dizer cinza médio, não, ele é um cinza claro. O cinza normal, né, ou cinza lunar a gente utiliza para fazer a sombra. E o contorninho a gente vem com o cinza claro para que ele tenha um efeito super suave, só dando a impressão de acabamento ali. E fazendo o que? Transicionando ele com o branco, que já tá ali por baixo, sempre mesclando. Uma coisa que a gente tem que ter bastante cuidado quando trabalha com a pintura em tecido, é isso, é mesclar bem as cores. A menos que seja um desenho mesmo, um desenho, digamos, caricato, que é aquela coisa bem desenhada que tem um contorno, que tem uma borda escura, bem diferente, que aí sim a gente mantém ele sem esfumar. Mas de modo geral, a gente vai estar sempre mesclando as cores para que não fique um contorno muito marcado, perdendo a naturalidade da pintura. Essa parte interior aqui,
Muita gente já vai direto para as cores mais fortes do amarelo. Eu gosto de aplicar o amarelo limão. Olha só, ele parece meio fluorescente, ó. Eu gosto de aplicar o amarelo limão. Vou botar mais um pouquinho para ele ficar bem preenchidinho. E depois eu venho com uma tonalidade de amarelo um pouco mais escura. No caso aqui eu vou estar usando o amarelo canário, mas pode ser o amarelo cádmio, o amarelo ouro, o que você tiver em casa. Vou pegar meu pincel limpinho, eu vou pegar um pouquinho desse meu amarelo e vou fazer o quê? Batidinhas assim, ó, com essa tonalidade mais escura, para representar o quê? O pólen, porque esse pendãozinho aqui, ele tem bastante pólen, ele é tomadinho pelo pólen. E essa técnica de ir aplicando ele com as batidinhas vai deixar uns tons mais claros e outros mais escuros, o que vai dar uma naturalidade maior ao nosso trabalho. Aqui ele também tem uma sombrinha, que a gente pode estar usando tons como cerâmica ou similares, mas só aqui, ó, nessa curvinha. Eu vou até aplicar com um pouquinho de cinza nas batidinhas. Olha aqui, ó, peguei o cinza claro, aquele que a gente usou pro contorno, e quando chegou aqui no côncavo da flor, que é onde eu apliquei inicialmente a sombra do cinza, eu venho com esse cinza claro no pendãozinho central e dou umas batidinhas. Esse aqui ficou um pouco forte, eu acho que eu coloquei cinza demais, então eu vou fazer o seguinte, eu vou limpar meu pincel para tirar o excesso. E sempre aplicando nas batidinhas para dar aquela textura gostosa do pólen. Certo, gente? A florzinha já tá quase terminada. Agora, nós vamos pintar o nosso vaso. Como todo mundo sabe, eu tenho uma super queda pela tonalidade do azul petróleo. Eu acho linda essa cor. E é com ele que eu vou estar fazendo o meu vaso. Eu já vi esse vaso, a primeira vez que eu vi, que eu usei ele como referência, ele era preto. Mas eu não gosto muito de trabalhar com preto na pintura em tecido, principalmente quando eu quero fazer algo um pouco mais delicado. Então, ou eu uso cinza chumbo, ou eu busco uma tonalidade mais escura, que no caso aqui vai estar sendo o nosso azul petróleo. O nosso não, o meu azul petróleo, que todo mundo sabe a minha quedinha por essa tonalidade. Eu vou estar preenchendo todinho o vaso, todo mesmo, com o azul petróleo, para depois vir aplicar uma iluminação nele que vai trazer ele à vida. Vou agora fazer a aplicação do azul petróleo e já retomo com vocês com ele, com o vaso todo pintado, para a gente estar colocando a iluminação. Apliquei aqui a minha tonalidade escolhida, que foi o azul petróleo. Outra cor muito bonita que eu já sempre recomendo para vocês é o sépia, que é uma cor bem coringa da gente ter para esses trabalhos. Ficaria também muito bonito aplicar o sépia. Eu tô usando como referência, eu sempre digo, usem uma referência, olhem outras pinturas, não façam igual, mas usem como referência. Então eu vou mostrar para vocês a minha referência aqui, que é uma pintura em tela. Ela nem é exatamente uma pintura em tecido, mas eu usei ela como referência para agora estar achando os meus pontos de luz na aplicação do vaso. Eu não vou estar fazendo essa janelinha aqui, porque essa daqui, no caso, como é uma pintura em tela, ó, ela representa como se tivesse uma janela refletindo no vaso.
mas eu vou tá dando essa ênfase aqui nesse ponto, como se ela estivesse recebendo o pontinho de luz dali, certo? Então, lembrando, é um vaso que ele seria arredondado, então eu tenho que dar ênfase nessa questão do arredondado. E é para isso que eu vou vir agora com o branco, fazendo uma suave vírgula nesse ponto, limpo o meu pincel e vou esticar ele para mesclar no meu azul. Aqui da parte de baixo eu vou fazer a mesma coisa, ó, só que um pouquinho menor, porque a luz tá vindo de cima. Mas esse côncavo aqui, esse arredondado aqui também ganha um pouco de luz, quase encontrando com o reflexo lá de cima. Do outro lado eu vou repetir a mesma coisa na parte inferior. Ó, a minha vírgulazinha bem suave, sempre limpando o meu pincel. Gente, esse pedestal que eu tô trabalhando hoje sacode muito. Podem reclamar no vídeo aí que balançou, que não ficou bom, porque eu sei que tá balançando. E aqui, então, como tem aquela minha referência, que aqui ele tá pegando uma luz bem forte, ó. Botei bastante branquinho. Vou até aumentar aqui a largura desse meu branquinho antes de limpar o pincel. E agora com o pincel limpinho, eu venho e começo a esvair ele no meu azul para dar esse formato. Vou encontrar com aquela lá de baixo, ó. Posso trazer até mais para fora aqui esse meu ponto branco. Lembra como a gente fez na maçã? Que a gente começou na maçã fazendo o amarelinho ali para depois aplicar a cor mais escura. Esse aqui a gente está fazendo um pouco diferente, porque não é uma cor de base, é luz apenas aqui. E lá na maçãzinha a gente tinha o amarelo como uma cor de base. A gente enxerga aquele amarelo quando olha para a maçã. E aqui não, o meu vaso ele é todo azul, ele só tá ganhando mais luz nesse ponto. Uma coisa que a gente nunca pode esquecer é que a nossa peça não é uma peça flutuante. A gente tem sempre que estar colocando alguma coisa aqui por baixo. Pode ser uma sombra, pode ser desenhar ali, como eu usei, como tinha aqui ó, na minha referência, ela tinha mais um copinho de leite lá embaixo, deitado na base do vaso. Eu vou optar por colocar somente uma sombrinha aqui, eu vou estar usando sépia, para ficar bacana, como a gente fez na cesta. É só um sombreado bem diluidinho, para dar aquela impressão de não estar flutuando. Vou vir com o sépia agora. Cuidado com essas cores muito escuras, como aqui eu usei o azul petróleo, como agora eu vou usar o sépia, são cores muito pigmentadas, então um pouquinho de tinta já faz uma diferença enorme na hora do nosso trabalho. E como eu vou fazer uma sombra, deixa eu até botar aqui, ó, um pratinho, eu vou estar usando o diluente para me ajudar. O diluente já tá acabando, mas é só uma gotinha, ó, para eu estar pegando no meu pincel e trazendo para cá para fazer essa basezinha. Sempre vou estar diluindo aqui para não ficar muito forte e fazendo a base do meu vasinho. Essa base é opcional, quem quiser fazer maior, menor, pode estar usando outra tonalidade, um marrom, continuando até mesmo numa tonalidade meio azulada ou esverdeada, fica sempre muito bacana. Vocês sabem que eu não sou muito de colocar arabescos e
outros detalhes. Mas isso vai de cada um. Quiser colocar um arabesco, alguns fiozinhos saindo desse vaso junto, como se fosse um miosote, alguma coisa assim, também fica muito bacana. Até eu vou estar pegando então aqui o meu verdinho bandeira para fazer um desses detalhezinhos bacanas junto com vocês. Sempre, meninas, lembrando, manter o nosso ambiente de trabalho bem organizado. Usou a tinta, tampa, coloca para o lado para evitar acidentes, como já aconteceu comigo, que eu já relatei aqui, inclusive nos vídeos com vocês, aulas mesmo que eu estava preparando e acabei tendo que interromper porque deu um errinho desse tipo. Ó, eu só vou puxar um risquinho no verde aqui para baixo. Posso buscar outro risquinho aqui, ó, que vai sair desse lado. Vamos subir junto aqui, ó, e trazer mais um risquinho. Aqui, ó, peguei muita tinta. Cuidado, pegou muita tinta, fez aquela bolinha no pincel, não vai ficar bom pra gente fazer esses risquinhos. Então, vamos ter cuidado e limpar o nosso pincelzinho. Nossa, mas esse risquinho ficou estranho, né? Ficou muito estranho. Porque agora eu vou aplicar algumas florzinhas aqui de uma forma bem descontraída, bem sem regras, digamos assim. Só eu vou esperar secar um pouquinho a minha tinta verde, que eu não quero que ela mescle com a cor que eu vou estar vindo aplicando como florzinha. Certo? E nesse momento também a gente já pode começar a pensar se vai querer estar aplicando um fundo ou não. Eu posso deixar ele assim como a gente fez desse jeito, ou tá aplicando um fundo como foi feito ali no nosso hibisco, que a gente aplicou aquele fundo acinzentado. Eu vou optar por um verde bem diferente que eu sempre quis usar e raramente consegui, que é o verde veronese. Mas eu não vou usar ele puro, eu vou usar ele bem diluidinho, só para dar uma sombrinha aqui, ó, no entorno. Eu tô usando água mesmo para diluir. Poderia estar usando o diluente ou o clareador, mas eu vou optar aqui por usar ele diluidinho em água. Muito cuidado, porque dependendo do paninho, essa água ela não é absorvida e acaba ficando manchado o nosso trabalho, ó. É realmente um leve contorno com esse verde veronese, que foi o que eu escolhi. Você poderia estar usando a cor que desejasse, podia estar pulando para uma tonalidade de azul, um rosa, um arroxeado, até mesmo um avermelhado, um amarelo. Isso é do gosto de cada artesão que vai estar compondo o seu trabalho, colocando a sua originalidade, o seu amor pelo trabalho e fazendo as suas combinações. Lembrando, uma coisa muito importante, principalmente para o artesão que tem o intuito de estar comercializando, e esse é o momento, gente, da gente estar se empoderando, trabalhando com essa economia criativa, a gente tem que lembrar que nem todo mundo tem o mesmo gosto que a gente. Então, a gente tem que variar. Às vezes eu gosto muito, como eu falei, de trabalhar com esse azul petróleo, mas tem pessoas que não gostam, então eu tenho sempre que estar variando nas minhas cores. Tem uma dupla de cores que eu já usei aqui nas aulas, vocês acompanharam, que é o rosa, aquele rosa tutti-frutti, combinado com o violeta.
Eu particularmente não gosto daquela combinação, mas ela é uma combinação super versátil que muitas pessoas gostam. Então, como o meu intuito é fazer um trabalho que agrade não só a mim, mas a outras pessoas, eu tenho que ter esse pensamento de que não é só o que eu gosto, e sim o que vai agradar o meu público de modo geral. Estou aplicando aqui, às vezes eu vou lá, molho o meu pincel, porque eu quero ele bem sombreadinho, bem diluído, só mesmo para criar um efeito de contorno. Posso estender esse meu contorno, se eu quiser, esse meu fundo, posso deixar ele só no entorno aqui da flor, posso estender ele para a folha, se eu quiser. Então isso é mesmo agora mais um trabalho da criatividade de vocês e do que vocês querem do trabalho, do resultado final. A gente vai fazendo e vai vendo, não, acho que agora que eu tenho que seguir fazendo nas folhas esse mesmo contorno com essa mesma tonalidade para dar um ar diferente. Show! Continuem, usem seus instintos de artesão para estar fazendo um trabalho bem bonito e original. Vamos terminar esse sombreado aqui e já vamos voltar para começar a dar os últimos toques no nosso trabalho. Agora, para dar um acabamento nesses filetezinhos aqui que eu coloquei, eu vou estar usando esse pincel aqui que ele parece uma vassourinha, mas se você não tiver desse pincel, não tem problema, pode ser o pincel que você tem, de preferência um pincel mais sequinho, com umas cerdas mais abertinhas assim, porque vai ser feito dessa forma, ó. E vou estar usando exatamente uma coisa que eu acabei de comentar aqui no vídeo, que é as cores que eu particularmente não sou muito fã, que é os tons de arroxeado com o rosa. Mas eu sei que as pessoas gostam e que faz sucesso, e eu não tenho, no caso aqui, eu não estou fazendo só para mim, eu tenho a intenção de agradar, além de mim, outras pessoas. Então deixa eu só visualizar aqui se está com um foco bom. Eu venho, ó, e crio um pomponzinho, só batendo o meu pincel sujinho de tinta ali. Posso estar colocando um pouquinho de roxo no meu pincel e batendo mais um pouquinho por cima para fazer uma mescla de cores. Ou se quiser deixar só no rosa, também não é problema. A pintura em tecido é uma pintura decorativa e que também ele é bem versátil. Então a gente pode estar brincando e ousando nessa questão de trabalhar as cores. Olha aqui, ó, que bacana. Eu deixei o roxinho na metade de cá e o rosinha na metade de cá. E acabou saindo uma flor que parece uma lavandinha, muito legal. Ó, eu peguei a tinta, eu vou tirar o excesso aqui, ó, no meu paninho, porque eu quero que fique bem suave essas minhas batidinhas. Vou pegar mais um pouquinho do rosa que eu achei que ficou fraco nessa florzinha em específico. Vou bater de novo ali, criando esses meus pendões que lembram uma lavanda. E olha só como é só essa mudança de tonalidade aqui, de se trabalhar com o rosa e o roxo, já fez com que o nosso trabalho acendesse, ganhasse mais claridade e mais alegria. Independente de eu gostar ou não dessa tonalidade, isso agregou valor ao meu trabalho. Então, essa questão das cores, claro, a gente sempre acaba
buscando e trabalhando com o que no começo, com o que mais nos agrada, mas a gente tem sempre que pensar que o nosso consumidor final, a pessoa que vai estar usando, nem sempre é a que vai estar comprando, né? Muitas vezes é o filho que compra para a mãe, uma amiga que vai dar um presente. A gente tem que pensar que no nosso consumidor final, a pessoa que vai usar esse paninho, será que ela vai gostar de algo mais alegre, algo mais sóbrio? Então a gente tem sempre que ter esse cuidado. Aqui o meu vaso ele ficou super simples, eu não tô colocando nenhum acabamento. Como eu tô trabalhando com esse tom de azul super escuro, eu vou, por enquanto, esperar ele secar e depois eu vou colocar alguns detalhezinhos aqui nessa parte com uma outra tonalidade. Mas é para isso, eu vou voltar aqui com vocês pra gente fazer juntas. Certo, agora que nossa pintura deu uma secadinha, eu vou aplicar só aqui, ó, na bordinha, uma tinta que eu tenho, que ela é metalizada, branca, para dar um brilhinho. Mas não tem a metalizada, não tem problema. Podia estar usando até uma outra cor. Só para dar um toquezinho diferente aqui, ó. Para dar um charme especial nesse meu vaso. Isso também é opcional de cada um. Quiser colocar algum desenho no seu vaso, fazer uma florzinha, vai ficar super legal e deixar bem bacana o seu trabalho. Agora é só botar a mão na massa e eu vou ficar aguardando a foto do trabalho de vocês. Olha que lindo ficou o nosso trabalho dessa semana. Então, vou ficar aguardando agora que vocês me mandem fotinho dos trabalhos de vocês para estar vendo como é que ficou. Um beijo e até a próxima semana.